Matemática para o quarto ano. Oi, turminha! Nessa aula vamos estudar a partir da página 146 até a página 150. Vamos estudar aí um pouco sobre a divisão. Então, para iniciar, a gente sempre observa, o início da unidade. Então, nós vamos trabalhar a unidade 6, divisão com números naturais. O que você vê nesta cena? Hein, gente? O que a gente pode ver aí nessa cena? Não precisa você responder, tá? Essas perguntinhas que estão aqui nesse quadro, tá bom? Você vai só observar. O que a gente vê nessa cena? A gente vê, os alunos dessa turma e que todos eles estão separados em grupo, né? A quantidade de alunos por grupo é igual? Sim ou não? Sim, né? Cada grupo possui 5 alunos, né? Então, a sala foi dividida em 5 grupos, né? Na verdade, 4 grupos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, em 4 grupos de 5 alunos, tá bom? E você acha importante, né, quando a gente está em sala de aula, realizar atividades como essas? Realizar atividades em grupos é importante, né, porque você interage com o seu colega, você visualiza a forma que o seu colega compreende, né, a atividade, que pode ser uma forma diferente da sua. Você aprende com o seu colega, você desenvolve novas habilidades. Então, é muito importante fazer atividades em grupo. Então, gente, para iniciar, então aqui a gente vai iniciar, né, o conteúdo sobre a divisão. Na cena de abertura, os alunos de uma turma estão realizando um trabalho em grupo. Para decidir quantos grupos formar ou quantos alunos deverá ter cada grupo, a professora usa uma divisão, operação que será estudada nesta unidade. A gente vai analisar as cenas, e vai responder aqui esses questionamentos. Aqui, o primeiro personagem faz 3 questionamentos. Quantos alunos há nessa turma? Então, se a gente contar quantos alunos tem lá nas páginas iniciais, a gente vai ver que tem 20 alunos. Todos os grupos que foram formados têm o mesmo número de alunos? Sim, nós vimos que cada grupo tem 5 alunos. Quantos grupos são? E quantos alunos cada grupo tem? Então, a gente viu que nós temos 4 grupos lá, de 5 alunos. Essa garotinha aqui pergunta, se a professora formasse 5 grupos com esses alunos, então, quantos alunos cada grupo teria? Então, se a professora quiser formar 5 grupos com esses 20 alunos, quantos grupos ela teria, Quantos alunos teria em cada grupo? Nós teríamos 4 alunos. Mas como que ela sabe que são 4 alunos, Ela fez uma divisão. Ela distribuiu os alunos e descobriu que em 5 grupos e descobriu que a gente vai ficar com 4 alunos. Você vai ver como que a gente realiza isso. Quantas duplas podem ser formadas com os alunos dessa turma? Quando a gente fala dupla, é 2. Então, quantas duplas podemos formar aí com esses 20 alunos? 10 duplas. Então, aqui a gente usou a continha aí de divisão para descobrir esse resultado, tá bom? Converse com os colegas sobre mais estas questões. Você vai discutir aí na sua casa e vai tentar responder essas 3 questões. Observe o preço de cada caderno. Quantos destes cadernos podemos comprar com R$16? Aí você vai descobrir, Você vai ver que o caderno custa R$8 e vai descobrir quantos cadernos a gente pode comprar aí com R$16, tá? Letra B. Você sabe o significado da palavra metade? Você sabe o significado da palavra metade? Sim ou não? Cite uma situação em que ela é usada. Você vai me dizer
uma situação em que a palavra metade, ela é utilizada, tá bom? Letra C. Você sabe dizer 3 divisões cujo resultado é 10? E aí, gente, você vai pensar em 3 formas de dividir em que o resultado vai dar 10, tá bom? E aqui na página 149, nós iremos ver como que a gente realiza uma divisão, né? A gente vai ver as ideias da divisão. Então, a primeira ideia de divisão que a gente vai estudar hoje é a ideia de repartir igualmente. Então, quando a gente faz essa divisão, todos devem receber em partes iguais. Vejamos, Paula comprou 15 acerolas. Ela vai reparti-las igualmente entre os 3 sobrinhos dela. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Esse é o nosso problema. Então, o nosso problema diz que a Paula tem 15 acerolas e ela vai repartir igualmente entre os 3 sobrinhos dela. E a pergunta final é: quantas acerolas cada sobrinho receberá? Então, a gente precisa compreender, o primeiro passo é compreender o que está dizendo o nosso enunciado. Então, vamos aqui, ó, vamos compreender o nosso enunciado. Paula tem 15 acerolas. Ela vai repartir igualmente as 15 acerolas entre os 3 sobrinhos dela. A pergunta é: quantas acerolas cada um receberá? Então, aqui a gente entendeu que a Paula tem as 15 acerolas e ela vai dividir igualmente entre os seus 3 sobrinhos. E no final, precisamos dizer quantas acerolas cada um vai receber. Logo em seguida, a gente vai planejar como que a gente vai fazer essa divisão. Então, você precisa repartir igualmente 15 por 3, ou seja, efetuar a divisão 15 dividido por 3. A próxima etapa é executar, ou seja, efetuar essa divisão. E aqui a gente pode executar de várias maneiras. Eu vou mostrar uma para vocês, tá bom? Então, nós podemos distribuir as acerolas para as crianças de um em um até acabarem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ah, professora, eu não sei dividir 15 por 3. Imediatamente assim, eu não sei, não conheço essa conta. Então, o que você vai fazer? A gente sabe que a Paula tem 15 acerolas. E ela tem que dividir entre os 3 sobrinhos dela. Então, a gente vai desenhar aqui os 3 sobrinhos dela. Né? Ela tem aí os 3 sobrinhos. Nós vamos desenhar aqui, ó, os 3 sobrinhos dela. E vamos repartir essas acerolas, dando de uma em uma para cada um deles. E assim, a gente vai descobrir quantas acerolas cada um vai receber. Então, a gente começa assim, ó. 1, 2, 3. Quando chegar no último, a gente volta lá pro primeiro. Aí, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, chegamos nas 15 acerolas, acabou. Agora, a gente vai contar quantas acerolas cada um recebeu. O primeiro sobrinho recebeu, ó, 5 acerolas. O segundo sobrinho também recebeu aí 5 acerolas. E o terceiro sobrinho também recebeu 5 acerolas. Significa dizer que 15 dividido por 3, né, é igual a 5, né? O 15 dividido por 3 é igual a 5, porque cada sobrinho recebeu 5 acerolas. Sobrou alguma? Não, porque a divisão foi exata, tá bom? E aí você vai responder as alternativas de A a D. Na letra A, pergunta: quantas acerolas serão distribuídas? Ao todo, serão distribuídas quantas acerolas? 15, né? Entre quantos sobrinhos? 3, tá? Aqui está dizendo que nós temos 3 sobrinhos. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? 5 acerolas, né? A gente está vendo aqui que cada um vai receber 5. Sobrarão acerolas? Sobrou alguma? Não. Então, você vai colocar aqui não. E aqui a gente verifica, né, essa divisão. Ó. A divisão correspondente 15 dividido por 3 é igual a 5. E aqui a gente visualiza essa divisão também, ó.
Aqui nós temos 5, aqui 5 e aqui 5, mostrando, né, que cada sobrinho recebeu 5 acerolas, tá? A conta, ela também pode vir assim, ó, 15 dividido por 3, tá bom? Esse também é um formato aí da divisão que a gente vai visualizar bastante aí futuramente, ok, gente? E o último passo para concluir a divisão é verificar. Verificar o quê, professora? Verificar é tirar a prova real, ver se a gente realmente acertou a divisão. Então, para conferir se a divisão está correta, fazemos uma multiplicação. Então, a gente vai pegar o quociente, né? A gente sabe que nós temos o dividendo, né? Temos o divisor, o quociente é o resultado e temos o resto. Então, a gente vai pegar o dividendo, que é a quantidade de crianças, né? Que tem 5 acerolas cada uma. Então, são 15 acerolas e não sobraram acerolas. O cálculo de 15 dividido por 3 é igual a 5 e ele está correto, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Ou seja, a gente pegou o divisor, que é 3 vezes o quociente, né? 3 vezes 5, 15. E descobrimos aí que a nossa divisão está correta. E por último, você vai responder, escreva a resposta. Você vai colocar cada sobrinho, né? A nossa pergunta aqui era quantas acerolas cada sobrinho receberá. Então, você vai botar cada sobrinho receberá 5 acerolas, ok? Então, espero que você tenha compreendido aí a ideia de repartir igualmente. Na próxima página, nós temos mais algumas questões. Aqui na página 150, nós temos aí mais algumas questões, né, para você treinar. Considere a situação da atividade anterior, a mesma situação, só que o número de acerolas é maior. Então, aqui, ó, quantas acerolas cada sobrinho receberá se fossem 18 acerolas para repartir igualmente entre eles? Responda. Então, você tem que lembrar que nós temos quantos sobrinhos? 3 sobrinhos, né, gente? Ó. E aí, você vai repartir as 18 acerolas entre os 3 sobrinhos e descobrir quantas acerolas cada um deles vai ganhar, tá? Você tem sempre que lembrar que são 3 sobrinhos, ok? Então, quantas acerolas cada um deles vai receber, né? Essa eu não vou fazer, é um desafio aí para vocês, tá? Já expliquei como faz. Agora aqui, ó, quantas acerolas seriam distribuídas? O valor total, 18 acerolas. Entre quantos sobrinhos? 3 sobrinhos. Quantas acerolas cada sobrinho receberia? Isso você vai descobrir, né, ó, fazendo a divisão. E qual é a divisão correspondente? Qual é a divisão correspondente agora? Agora, a nossa divisão correspondente é o valor que é 18, né? 18 acerolas, dividido por quantos sobrinhos? Por 3 sobrinhos, que é igual, você vai descobrir aí o resultado dessa divisão, tá? E vai colocar aqui na letra D. Aqui no segundo item, pergunta assim: e quantas acerolas cada sobrinho receberia se fossem 22 acerolas? Sobrariam acerolas? Quantas? Complete. Aqui no 22, você vai fazer da mesma forma que a gente fez lá com o 15, vai distribuir e vai descobrir se vai sobrar acerolas. Como que você sabe que se sobrar acerolas? Todos eles têm que receber partes iguais. Se algum deles ficar com uma a mais, então isso significa que está sobrando, tá bom? Então prestem bastante atenção. Aí você responde aqui: explorar e descobrir. Joana fez desenhos para descobrir o resultado de 8 dividido por 4, usando a ideia de repartir igualmente. Ela desenhou 4 quadrados e foi desenhando uma bolinha em cada quadrado até obter 8 bolinhas. Ao todo, no final ficaram 2 bolinhas em cada quadro, ou seja, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, aqui a gente vê
outro método de fazer a divisão, né? A gente pode utilizar quadrinhos, círculos, tá? Eu vou representar esse mesmo método aqui para vocês de outra maneira, tá bom? Vejam que aqui nós tínhamos 8 dividido por 4. Eu vou colocar aqui, ó, 9 dividido por 3. Vai ser igual a quanto? Você vai pegar o divisor, que é 3, aí você vai colocar aí 3 quadrinhos, ó. Vai desenhar 3 quadrinhos. Vai tentar descobrir aí qual o resultado dessa divisão. Então, a gente desenhou 3 quadrinhos e agora a gente vai tentar descobrir aí quanto que é o 9 dividido por 3. Como que você vai fazer? Então, a gente já colocou aqui, ó, os quadrinhos, a gente colocou aqui que é o dividendo. E agora a gente vai pegar esse 9 e vai distribuir nesses 3 quadrinhos. Então, você vai contando. 1, 2, 3. Quando chegar no final, volta, né? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos no 9. Ficaram em quantidades iguais, gente? Cada quadrinho recebeu a mesma quantidade de palitos? Sim, né? Ó, aqui nós temos 3, 3 e 3. Então, significa que 9 dividido por 3 é igual a 3, tá bom? Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. E como que eu verifico se essa conta está correta? Eu pego aqui novamente meu divisor e o quociente dessa operação, né? Para verificar. Então, eu pego 3 vezes o 3. Quanto que é 3 vezes o 3? 9. Isso aqui a gente chama de prova real. Verificar se a nossa divisão está correta. Então, a gente viu aí que 3 vezes o 3 é 9, né? Bacana, deu para vocês compreender? Então, assim, a gente pode também estar fazendo essa divisão. Olha só, faça estas divisões concretamente usando a ideia de repartir igualmente. Depois, faça desenhos para representar as divisões e registre os resultados. Vejam que aqui está aqui, ó, o 9 dividido por 3. Eu já respondi para você, você vai fazer do mesmo jeito que está aqui. Desenhar os quadrinhos e depois também tirar a prova. Na letra B, nós temos 12 dividido por 2 e na C, 20 dividido por 4. Você tem que fazer os quadrinhos para representar, tá bom? Então, é assim que a gente faz uma divisão, ok? Professor, e uma divisão que vai sobrar? Explica aí para mim, né? Então, vou explicar para você aqui uma divisão que vai sobrar. Prestem atenção. Nós temos aqui, ó, uma divisão com sobra. 10, eu vou fazer, ó, 10 dividido por 3. Vai dar quanto 10 dividido por 3? Eu vou desenhar aqui, ó, 3 quadrinhos, tá? 3 quadrinhos e vou colocar aí o número 10 nesses 3 quadrinhos. Lembrando que cada quadrinho tem que ficar com o mesmo número. Então, a gente vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai descobrir se está sobrando alguém, né? Então, no primeiro quadro, nós temos 4 palitos. No segundo, nós temos 3. E no terceiro, nós temos 3. Então, tá sobrando um palito, né? Então, a gente tem que retirar esse palito. Ó, esse palito que tá aqui, a gente vai retirar ele e vai colocar aqui fora. Significa que ele está sobrando. Então, essa é uma divisão com sobra, né? A gente repartiu em partes iguais e sobrou um, tá bom? Então, ó, cada quadrinho vai ficar com 3 para demonstrar as partes iguais e vai sobrar um, porque a divisão tem que ser em partes iguais, tá bom? Isso é uma divisão com sobra. É assim que você faz para descobrir que está aí sobrando, né, um número, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham compreendido aí a ideia inicial da divisão e, se for possível, estudaremos mais um pouco na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!